Opa, alô, alô, tá todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Falem comigo se estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui uma questão. Nananã. Aqui. Fixar, destacar para todos. Pronto. Ah, Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Falem comigo. Tem um chat aí, o pessoal está chegando ainda. Vão falando aí comigo. Falem aqui no chat. Deixa eu mandar aqui, ó. Opa! Mandar um oi aqui para vocês. Estão me ouvindo bem? Temos aqui, vamos lá, Sr. Rudney. Ouvindo bem, maravilha. Deixa eu ver aqui. Dona Cida, vou colocar aqui. Tornar um apresentador. Agora a Cida também tem poderes aqui. Cida também está como apresentadora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, ouvindo bem? Rudney, Cida, Rafael. Muito bem, pessoal, muito bem. Último compromisso do ano aqui. A segunda-feira, dia 29/12. Aquela história de quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, né? Aquilo é uma mentira, eu vou provar para vocês daqui a pouquinho. Tem bastante coisa para a gente fazer ainda, né? Eu acho que o ano ele só acaba realmente no dia 31 ali, às 23h59, aí não tem mais o que fazer, né? Aí é só 2026. Então, com certeza ainda temos coisas para fazer e eu vou mostrar o que eu fiz, inclusive, agora nesse finzinho de ano, para a gente trabalhar melhor 2026 e como a gente pode ajudar vocês por aí, tá bom? Temos aqui uma galerinha boa, qualificada, vamos lá, Guilherme entrando aqui também, não precisamos de quantidade aqui, só precisamos de qualidade, então, bom demais ter vocês aqui comigo. Essa aula não vai ficar gravada, né? Foi uma decisão aí que eu tomei, então é uma aula para a gente fazer hoje e muito provavelmente só será vista hoje, tá? Então aproveitem vocês que estão aqui. Eu vou abrir perguntas e tudo mais para a gente ir interagindo aqui. Eu já conheço boa parte da galera que está aqui. Eu sei que o Rudney é do Rio Grande do Sul, né? Eu sei que o Guilherme é aqui do Paraná. O Mário, não sei se é o Mário Bertoldi, Mário também aqui do Paraná, se for. Ronaldo São Paulo, também já conhecido aqui. Felipe, não sei, só pelo nome, né? Tem alguns Felipe, então eu não sei quem que é o Felipe. Então, quem quiser ir colocando no chat aí, fazendo um favor, só para eu saber aqui, me atentar, né, com quem está aqui com a gente, fica mais fácil para eu ir interagindo aqui com vocês depois, tá bom? É isso, sem mais delongas. Deixa eu ver aqui se está gravando. Vamos ver aqui, está gravando e está transcrevendo, ok? Gosto de usar todo o material que a gente trabalha aqui para fazer melhorias depois. Então, essa gravação é super importante para a gente melhorar algumas coisas aqui, alguns aspectos. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolações, o que que nós vamos falar hoje? Qual é o assunto para a gente encerrar de fato aí 2026? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vou demonstrar algumas coisas, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, compartilhar tela. Compartilhar tela. Vamos lá. O que é para mostrar para vocês aqui? Isso aqui, ó. Boa. Estão vendo aí minha tela? Fala comigo aí no chat, só para eu entender aqui se está tudo certo. Estão vendo aí um mapa mental? Sim. Vamos ver aqui. Sim, sim. Maravilha. Então, é isso. Vamos lá. Farmácia cresce, você investe, mas não sobra, né? Quem está cuidando do seu planejamento para 2026? Eu sei que parece, né, estar bem em cima de 2026, mas muito provavelmente alguns ainda não fizeram esse planejamento, alguns estão no meio do caminho, outros até fizeram, mas não tem certeza se o negócio está legal ou não está legal. Então, o que acontece? Eu decidi trazer esse conteúdo para bem próximo aqui da virada do ano, que é um momento realmente de decisão. Essa semana é uma semana de algumas reflexões, né? Acredito que todos vocês aí ah, tendem, né, a ter esse tipo de pensamento agora, uma virada de ano.
E aí eu decidi trazer esse conteúdo bem para o finalzinho, justamente para a gente inserir no mesmo contexto, né, que estamos vivendo dentro da farmácia. Eu aqui dentro da minha empresa, fazendo fechamento, organizando o que aconteceu, se cresceu, se não cresceu, e muito provavelmente vocês aí na farmácia da mesma forma. Crescemos, não crescemos, né? Agora cedo eu estava analisando algumas farmácias de alguns clientes nossos aqui, alguns com bons crescimento, outros nem tanto. Dezembro, um mês que normalmente é muito bom, foi desafiador para alguns, não foi tão desafiador para outros. Inclusive, coloquem aí no chat, né, como é que foi dezembro para vocês, foi bom, foi ruim, como é que está sendo até agora, e o ano também, como é que está sendo, né, se for um ano bom, se for um ano ruim, né, ou se foi até mais ou menos, como é que foi esse ano aí para vocês, e aí eu vou até perguntar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, já fizeram o planejamento de 2026? Deixa eu colocar aqui. Fecharam o planejamento de 2026? Vamos aqui. Vamos fazer esta pergunta aqui. Aqui o Rafael ainda não fez o planejamento de 2026. Então agora é a hora, hein, Rafael? Chegamos no momento. Quem cresceu em 2025? Vocês já fizeram essa análise? Já cresceram, não cresceram? Fizeram essa análise? Coloca aí para mim se vocês já fizeram essa análise, se já sabem, né, se vão crescer, se não vão crescer. Como que está essa questão de 2025 para vocês? Em 2025 a gente teve alguns meses ali ótimos, né? Maio foi um mês fora da curva aí para alguns, né? Nossos clientes aqui em maio venderam muito, muito mesmo. Foi um mês excelente, alguns nem tanto. Então, me contem aí como é que foi essa questão do ano de 2025. Cresceram, não cresceram? Como é que está a projeção para 2026 com base no que aconteceu em 2025? Me falem aí para a gente até ter aqui um entendimento maior, né, de como foi o 2025 de vocês. Ainda não fiz o planejamento. O Rudney cresci um pouco, Rafael, crescimento baixo, abaixo do esperado. Vamos ver quem mais aqui. Rafael, o que é um crescimento baixo? Crescimento baixo, 2%, 5%, 10%, né? O Rudney cresceu um pouquinho abaixo do esperado. O Rudney, um pouco quanto, assim? A meta era bater crescimento de 10, eu bati um crescimento de 8. Como que foi isso aí? 3,6, o Rafael. Tá bom, tá bom. Cresceu realmente abaixo do que o mercado, né, vem crescendo, mas cresceu, né? Mas cresceu. Isso é um fator positivo. Agora devemos buscar mais, inclusive, para 2026, né? Vamos crescer mais, vamos trazer mais resultados aí para 2026. Então, aí você investe na sua farmácia e no final do dia não sobra dinheiro, né? Esse ano foi um ano que eu ouvi muito disso, a gente vem ouvindo isso ao longo dos anos, mas esse ano a gente ouviu bastante, né? Uma grande reclamação de que não sobra dinheiro, de que a farmácia está cada vez mais difícil. E será que isso é verdade mesmo? Será que esse aperto, né, essa falta de dinheiro, ela é de fato uma verdade? Ou é algo que vem acontecendo ali para alguns e tudo mais? Então, eu resolvi trazer um pouco do contexto atual para a gente conversar e aí levantar esse questionamento para vocês. O que vocês acham, né? Se isso de fato é uma verdade ou não, né? Poxa vida, realmente o negócio tá feio para todo mundo ou não tá feio para todo mundo? O que vocês têm de percepção sobre isso? A minha percepção, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu estou visualizando e o que a gente vem vivendo nos últimos anos, tá? Então, um pouquinho do contexto atual, para depois falar um pouquinho o que levou a algumas decisões que a gente tomou internamente aqui para 2026. Então, primeira coisa, hoje vocês estão, então vou colocar aqui, ó, dono de farmácia cercado de ofertas. Então, todo mundo querendo vender para vocês, tá? Todo mundo querendo pegar um pedacinho do dinheiro de vocês. Então, as farmácias crescem, né? Há um investimento, mas não sobra.
e sempre tem alguém querendo te vender alguma coisa. É uma rede nova que surge, a rede traz uma ferramenta nova, né? Tá todo mundo surfando hoje na questão de inteligência artificial, tecnologia, então a rede sempre está vendendo alguma coisa nova. Então nós temos aqui, ó, redes, nós temos que mais aqui, gente? Sistemas, né? Sempre tem um sistema com uma novidade, com algo novo. A gente tem consultores, todo ano nasce 1 milhão de consultores. Uma das coisas que a gente vê crescendo muito agora, agência de marketing, né? Agência de marketing, tem muita agência de marketing. Tem um monte de especialista aí hoje, né? Rede, sistema, consultores, agência de marketing. Que mais? Que mais? Quem mais está querendo vender para vocês aí, né? Todo dia tem alguém falando com vocês, todo dia tem alguém querendo oferecer, fazer uma oferta nova para a farmácia. E qual que é a razão disso, né? Sendo que todo dia a gente vê muito dono de farmácia falando assim, puxa vida, a minha farmácia até que cresce, mas eu não vejo dinheiro, não está sobrando dinheiro e tudo mais. Porque tem um monte de gente fazendo oferta, tem um monte de gente fazendo proposta, tem um monte de gente trazendo coisas, sei lá, novas, oferecendo coisas para vocês o tempo inteiro. Por que vocês acreditam que isso acontece, gente? Porque tem sempre alguém trazendo algo novo, trazendo uma solução milagrosa, trazendo a bala de prata, né? A solução de todos os problemas. Então, tem outra aqui, ó, treinamentos, né? Todo dia tem gente fazendo oferta. Se você ficar aí no Instagram por 10 minutos, pelo menos 10 anúncios vão aparecer, né, para você aí, querendo vender alguma coisa. Até há um negócio que eu deveria estar mais, mas eu não gosto tal do Instagram, porque é o tempo inteiro alguém querendo vender alguma coisa o tempo inteiro, né? Oferta, 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 oferta. Então, eu vejo que o contexto atual hoje do dono da farmácia é bombardeado de ofertas. E aí, por que será que isso acontece? Vocês já pararam para pensar, né? Por que que isso acontece? Coloca aí para mim se alguém já parou para pensar nisso. Por que que tem tanta oferta? Por que que tem tanto anúncio? Por que que tem tanta solução no nosso mercado? Já pensaram nisso? Sim ou não? Eu vou dar a minha percepção em cima de tudo aquilo que eu estudo aqui no dia a dia. Eu vou discutir com vocês, não sou o dono da verdade, mas o grande fato, Rafael está digitando ali, vamos ver o que ele coloca. O grande fato, vamos esperar aqui o nosso amigo Rafael trazer o que ele pensa. Ramo sólido com poucas variáveis e que cresce com mais constância que os outros. Cresce muito bem, né? Então nós temos aqui, ó, varejo farmacêutico cresce todos os anos. Tem muito dinheiro no varejo. Muito dinheiro no varejo. Muito dinheiro no varejo. Então, cabem várias ofertas. Compra quem quer, né? O grande fato é esse. O Rafael acertou em cheio. O varejo cresce muito. Tem muito dinheiro no nosso varejo. A tendência é continuar crescendo, né? Existem várias pesquisas. A ideia aqui hoje não é trazer dados, pesquisas para vocês, mas eu posso compartilhar num outro momento. Mas o fato é que nosso varejo não tem perspectiva de diminuir, e sim de continuar crescendo, né? A gente tem várias pesquisas que mostram a continuidade desse crescimento, seja com drogas novas, com tratamentos novos, né, com produtos diferentes aí, que vão trazer novas soluções, inclusive, para aquilo que já existe hoje, fazendo o varejo crescer por faturamento e por unidades vendidas também, né? Então, 2026 é um ano que promete crescimento. Agora em 25 a gente teve esse aquecimento, né, com a venda das canetas, produto que deixa pouca margem, mas aí agora existe uma discussão, né, com produtos similares, produtos que vão trazer o mesmo efeito, só que provavelmente com uma margem um pouco maior. Além disso, existem tratamentos novos para problemas cardíacos, problemas psicológicos, né, vários agravos, várias doenças que hoje nós não temos um tratamento disponível no mercado, que vão ter aí novidades, e essas novidades trazem
mais recurso, né? Mais formas de faturar para o nosso varejo. Então, é um varejo que cresce, tem muito dinheiro, cabem várias ofertas. E aí, aqui, além de ter muito dinheiro, tem muita concorrência. E o que acontece num lugar que tem muita concorrência, pessoal? Um lugar que tem muita concorrência, ele gera muito desafios, né? Então, aqui, ó, gera muito desafio. E aí, num lugar que tem muito desafio, tem muita oferta, né? Porque todo mundo quer uma empresa que oferece uma solução para você comprar mais barato, para você comprar melhor, para você organizar melhor sua farmácia, para você ter processos mais modernos, para você ter uma assistência. Nesse ponto se encaixam as redes. É tudo que eles estão oferecendo atualmente, né? Formas de gerir mais modernas, sistemas, serviços, atendimento, consultoria, tudo dentro da rede. E de fato existem várias redes sérias no mercado que realmente entregam algumas das coisas que eles prometem. Mas existem várias redes que não entregam nem 10% daquilo que eles prometem, só querem de fato mais uma pessoa, mais uma farmácia pagando mensalidade. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês podem, inclusive, colocar aí no chat, né? Não sei se alguém aqui faz parte de alguma rede, mas o grande ponto é esse, né? As redes hoje, algumas ajudam, outras, a grande maioria, do meu ponto de vista, não ajuda, né? Mais toma o dinheiro da galera do que resolve problema, tá? Sistemas, também no Brasil a gente tem mais de 120 sistemas homologados para farmácias. Cada dia também vem um novo, né? Mas que ajuda no dia a dia, eu conheço poucos, tá? Eu listo aqui em uma mão só os sistemas que de fato ajudam as farmácias que tem um sistema que ajuda no dia a dia. Tá? Eu conto nos dedos de uma única mão. Tem mais de 120 homologados. Eu conto nos dedos de uma única mão o sistema que de fato resolve, ajuda. Deixa eu melhorar minha cadeira aqui. Ajuda o dono da farmácia. Tá? Isso é um problema. Consultores, cara, eu sou um consultor. Eu nasci, né, na consultoria dentro do varejo farmacêutico, praticamente. A consultoria dentro de rede, depois evoluí para uma empresa, depois abri a minha própria empresa de consultoria. E eu sei o quão trabalhoso é isso. Hoje eu estava conversando, mais cedo estava conversando com um consultor amigo meu, da dificuldade que a gente tem no dia a dia, porque muitas vezes a consultoria ela dá um direcionamento, mas a empresa não consegue ir, a farmácia não consegue ir, o dono não consegue ir, não consegue resolver, e aí fica algo que não é legal nem para um nem para o outro, porque não se tem resultado, né? Então a consultoria ela é feita de resultado. Então, para eu ter sucesso dentro da minha empresa, as farmácias que eu atendo têm que ter resultado. E hoje em dia as farmácias elas não estão evoluindo muito bem, né? Tem tanta ferramenta, tanto acesso e as coisas ainda acabam tendo dificuldade, acabam ficando travadas, né? Mas existem consultores prometendo tudo. Não, eu faço a sua precificação, eu treino os seus funcionários, eu isso, eu aquilo. Cuidado, gente. Quem faz muita coisa ao mesmo tempo acaba que não faz quase nada, né? Porque não tem como ser especialista em tudo, não dá. Essa é uma das grandes coisas que eu aprendi na vida, assim, não dá para ser especialista em tudo. Você tem que escolher uma coisa e atuar naquela coisa e ser bom naquela coisa e contar com pessoas que resolvam os problemas que você talvez não resolva. Eu não resolvo problemas de vendas, não ajudo meus clientes a venderem mais. Sempre deixei isso muito claro nos nossos posicionamentos. Agora, eu conto com parceiros que ajudam a vender mais. Por quê? Porque eu não sei fazer isso, eu não sou bom nisso. Eu sou bom em outras coisas. Então a gente tem que ter clareza disso, né? E existem muitas promessas aí de consultoria que faz tudo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Agência de marketing também, muitas agências surgindo, falando que são especialistas em farmácia, mas nunca entraram dentro de uma farmácia, nunca trabalharam dentro de uma farmácia, não conhecem a realidade do nosso varejo. Também temos que ter muito cuidado treinamentos, né? Vários treinamentos. Então, por que que isso acontece? Porque existe muita demanda, existe uma concorrência muito grande no nosso varejo, margens cada vez menores, e isso é um desafio muito grande. Então, tem gente oferecendo soluções para tudo dentro do nosso varejo, né? Provavelmente vocês fazem parte de grupos aí, assim como eu, e aí você tem lá
ferramenta de WhatsApp, móveis para farmácia, farmácia popular, treinamento, tem muita coisa, tem muita solução. E aí, eu olhando para isso tudo hoje, eu faço uma pergunta para vocês, que vai ser chata, vai ser desafiador, que eu mesmo me fiz várias vezes e continuo me fazendo. Cara, beleza. Tem muita solução. Muitas soluções boas, muitas soluções ruins, como tudo na vida, né? Agora é o seguinte, quem está validando aquilo que você já contratou hoje, se aquilo está entregando o que prometeu, né? O Rafael colocou aqui, ó, eu fiz parte da Forte Pharma, hoje não faço mais, né? A experiência não foi muito boa. Beleza, alguma coisa não funcionou. Assim como tem, né, e o Rafael percebeu isso e saiu. Ah, e eu trabalhei, inclusive, na Forte Pharma, né? Lá atrás, lá no começo da minha carreira, eu trabalhei na Forte. Fui licenciado, tive uma farmácia que tinha a bandeira Forte Pharma. Agora, nesse mar de soluções, quem está olhando se o sistema lá, o sistema prometeu que faz, sei lá, precificação Ultra Mega Power inteligente. Quem está validando se o sistema entrega de fato isso? Quem está olhando se a empresa que, pô, meu sistema tem uma empresa aqui de validação tributária e, e ele promete para mim, o meu cadastro está 100% correto, eu não preciso me preocupar com o meu cadastro, eu não pago imposto a mais porque eu já pago aqui um gestor tributário, o gestor tributário faz isso de forma correta para mim. Tá bom, quem está validando se realmente o seu gestor tributário está fazendo isso? Ah, eu contratei uma empresa aqui de agência de marketing e eles fazem o melhor anúncio. Tá bom? Quem está validando se de fato aquele é o melhor anúncio? Quem está cuidando do dinheiro de vocês? Né? Porque assim, ó, gente, eu já tive do lado aí do dono da farmácia, né? Eu já tive duas farmácias e eu sei o quão corrido é no dia a dia. Aí eu te pergunto, pô, será que a demanda que o meu sistema está gerando, ela tá certa? Ela tá gerando o número correto, ela está fazendo o cálculo correto. Quantos sistemas a gente pegou aqui gerando demanda errada? E aí o gestor vai lá e compra mais do que deveria ou menos do que deveria. As duas coisas são ruins. Carrega o estoque ou descarrega o estoque, você fica prejudicado. Quem está validando essas coisas que são extremamente importantes para a farmácia de vocês? Porque muitas vezes você faz lá um planejamento, igual vocês me colocaram aqui, pô, eu planejei crescer X, mas eu cresci metade desse X. Por quê? Às vezes o sistema não entregou, às vezes a rede não entregou, às vezes o time não entregou. Mas quem está validando se o que devia estar sendo entregue está de fato sendo entregue? Quem é que está validando isso? Esse é o ponto, gente. Eu acho que para a gente discutir 2026, né? Porque dentro do cenário que eu desenhei aqui para vocês, existe muita oferta, muita oferta. Existem muitas soluções. Isso aqui é só uma pontinha, né? Podemos falar aqui, ó, que existem o quê? Contabilidades. Por que não? Quantas contabilidades estão prometendo hoje? Ah, você vai economizar imposto, você vai pagar menos imposto, eu vou te ajudar a fazer o correto. Quem está validando? Quem está lá conferindo se o que eles estão fazendo é correto? Está dentro da lei, não está dentro da lei? É? E aí? A pergunta que eu faço para vocês é: vocês conseguem fazer todas essas validações dentro de todas essas soluções ou todas essas ferramentas que vocês têm contratado hoje? É muita solução, é muita demanda, e aí eu fico nessa dúvida. Pô, realmente a galera está conferindo? Porque lembrem, eu sempre falei isso, né? Eu vou escrever aqui, ó, para ficar registrado mais uma vez. Na gestão, o verbo não é confiar, é conferir. Conferir. Então, por mais que você contrate soluções, você tenha parceiros, você tenha lá uma infinidade de soluções, cara, para conferir se isso tudo está acontecendo, não é fácil. E muitas vezes eu sei que no dia a dia, na correria, a galera não confere. Não confere. E isso muitas vezes
traz um resultado que eu não gostaria, né? A grana não sobra, a venda não sobe, a minha falta não baixa. Então, eu tenho ali problemas que no dia a dia eu não consigo resolver, porque eu não consigo conferir, eu não tenho braço suficiente para conferir se tudo que deveria estar sendo feito, de fato está sendo feito. Né? Se a solução que eu contratei para resolver aquele problema, ela está resolvendo. Né? Existem ferramentas de precificação que prometem a precificação e a galera não consegue usar, não consegue precificar, o negócio não funciona bem. Então, pô, será que é isso que vocês querem para 2026? Continuar fazendo isso? Né? Me contem aí, me falem no chat o que é que vocês estão projetando para 2026. Se é, de fato, ter várias soluções com pouco resultado, ou talvez menos soluções, mas mais resultados, mais assertividade, né? Uma visão mais estratégica da farmácia, porque um planejamento ele vai passar por isso. Eliminar tudo aquilo que não me ajuda para focar naquilo que realmente resolve, aquilo que realmente ajuda, porque é algo difícil para a gente no dia a dia, né? Muitas vezes a gente vê tanta coisa legal. Puxa vida, eu já fui muito disso. Pô, esse treinamento aqui é legal, vou comprar. Pô, isso aqui é não sei o quê, vou comprar. Ah, isso aqui é legal. A hora que eu vi, eu tava com um monte de coisa lá e não fazia metade, né? E a metade daquilo, a outra metade tinha comprado, nem a metade da metade, né, que eu estava assistindo, não resolvia nada. Era muito marketing, muita propaganda e pouca solução de fato, tá? Então, eu cheguei num ponto de tomar uma decisão, essa decisão realmente mudou completamente, está mudando e vai mudar ainda mais a minha vida a partir de 2026, né? O Rudney colocou aqui, ó, a ideia rara 2026 é simplificar, enxugar ao máximo. É isso, né? E aí, gente, passado esse contexto aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Eduardo e sobre a minha decisão. Vocês todos que estão aqui me conhecem, mas eu sou um farmacêutico por formação, me formei lá em 2009 na Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, aqui no Paraná. E o que acontece? Quando eu me formei, eu não tinha ninguém na família que trabalhava em farmácia, ou que teve farmácia, nem nada, né? A minha escolha por farmácia foi muito simples, eu sempre fui muito objetivo. E aí eu saí de casa com 15 anos de idade para estudar fora. Eu saí de uma cidadezinha lá de seus 7, 8 mil habitantes e fui morar em Curitiba, cidade de milhões de habitantes, com 15 anos de idade. E o meu objetivo naquele momento era fazer engenharia eletrônica. E aí eu consegui morar com um rapaz que fazia engenharia eletrônica, e aí eu olhava o material dele e conversava com ele. E aí, de repente, eu cheguei à conclusão e falei assim, puxa vida, não é para mim esse curso. Não é isso aí que eu quero, isso aí não é legal, porque tinha lá muito cálculo, e aquilo não fazia sentido para mim naquele momento. E aí tinha uma outra pessoa que morava comigo que fazia farmácia. E aí as conversas que eu tinha com ele faziam muito mais sentido, eu achava muito mais legal aquele conteúdo do que o de engenharia, né? E aí, bom, então eu vou fazer farmácia. Se é isso aqui, que isso aqui é legal, eu vou fazer isso aqui. E meu pai sempre falava assim: faz isso, cara, faz lá administração, né? Faz direito, faz um outro curso. Não, vou fazer farmácia. Então, beleza, fui lá, fiz farmácia. Me formei, trabalhei em farmácia, comprei farmácia, vendi a minha farmácia, fui trabalhar com rede, né? Como eu já falei aqui, trabalhei na Forte Farm que o Rafael citou, trabalhei fazendo expansão da marca para o Centro-Oeste. Eu fiquei de 2012 até 2015, 15 na rede. Em 2015 eu fui trabalhar numa empresa de consultoria lá em Goiânia e fiquei lá até 2018. Então, sempre aprendendo e sempre trabalhando com números. E o que acontece? Eu não nasci dentro de uma farmácia, né? Minha família não tinha farmácia, como eu disse para vocês. Minha família tinha um escritório de contabilidade. Eu nasci dentro do escritório de contabilidade. Então, até 2002, que foi o ano que eu saí de casa para morar fora, eu estava sempre dentro do escritório de contabilidade, lá com meu pai, né? Entendendo, trabalhando. Comecei a trabalhar lá com 10 anos de idade. Então, é uma coisa que eu vivi desde pequeno e que sempre me trouxe interesse, me trouxe curiosidade. E é um assunto que sempre teve presente na minha vida, porque eu sempre conversava com meu pai sobre o tema, né? E o que isso tem a ver, Eduardo?
Isso tem a ver sobre a questão da minha decisão que eu tomei, e eu vou compartilhar aqui com vocês e vou mostrar o que é que nós estamos projetando para 2026 para ajudar todos vocês a terem melhores resultados em cima de tudo isso que a gente já falou até agora, né? Não vou fazer nenhuma promessa aqui para vocês, nenhuma fórmula nova, nenhum milagre, nada, mas eu vou mostrar para vocês que é possível ter mais resultados simplificando o processo, tá? E aí isso parte desse pressuposto da minha decisão, que, como eu falei, nasci dentro do escritório, vivi essa realidade até meus 15 anos, depois saí de casa, mas sempre continuei falando com meu pai sobre o escritório de contabilidade, né? O escritório sempre esteve presente na minha vida. E aí, em 2021, meu pai faleceu lá com a Covid, e eu assumi uma parte do escritório, né? Tem mais 2 sócios, eu assumi o financeiro, né? Organizei toda a parte do financeiro, deixei as coisas em dia e tudo mais. E tinha sempre conversa com os sócios apresentando os demonstrativos, apresentando os relatórios. E comecei a perceber o quão bom era o escritório, o quão legal era a realidade daquilo ali, e o quanto isso se conectava com a realidade que eu vivia dentro da consultoria das farmácias, né? A questão de olhar para os números, de trabalhar os resultados. E aí tomei a decisão de fazer o curso de contabilidade. Lá em 2023 ou 2024, eu comecei o curso. E aí, em 2025, lá no começo de 2000, no finalzinho de 2024, na verdade, eu tomei uma decisão de eu fazer a contabilidade das minhas empresas aqui, né? Então, eu comecei a fazer a contabilidade da consultoria, do Jeep, que é uma ferramenta que a gente tem. Comecei a fazer a contabilidade do Vitor, que era o meu sócio aqui, e aí a gente separou as operações, ele tem a empresa de marketing, e eu comecei a fazer a contabilidade dele. Em 2025, eu peguei algumas farmácias já para fazer a contabilidade, comecei a entender, comecei a trabalhar isso, né? E aí chegamos agora em dezembro de 2025 e estou atualmente aqui com algumas farmácias, farmácia do lucro real, farmácia do lucro presumido e farmácia do Simples Nacional. Tudo eu fiz isso já pensando e estruturando todas as minhas decisões para o futuro, entendendo qual seria o próximo passo. E aí chegamos no finzinho de 2025 e eu preciso compartilhar com vocês a minha decisão para 2026, né? 2018, ó, nasceu o Farmácia Gerenciável, foi um projeto que nasceu para mim, foi um momento muito especial, porque aqui das pessoas que me mentoraram durante a jornada, que eu aprendi muito com ele, foi o Marcelo Germano, do EAG, Empresa Autogerenciável. Quem não conhece, vale a pena conhecer o Marcelo Germano. E o Germano, eu fiz algumas formações com ele, e lá em 18 a gente conversou, e aí nasceu o Farmácia Autogerenciável, uma empresa minha, em parceria com o Marcelo, né? E aí até agora, no fim, né, de 2025, essa empresa existiu, trabalhando com treinamentos, trabalhando com consultoria, né, tudo focado em farmácias. Em 2019 surgiu a Iven, que foi aqui sociedade com o senhor Vitor Costa, né? Que com o Vitor a gente desenvolveu a Iven, que é a inteligência de varejo e estratégia de negócio, até 2023. Em 23 a gente decidiu que a gente separaria as operações, porque a Iven era o quê? Era consultoria, era treinamentos e era marketing. Então a gente separou. Voltou aqui Farmácia Gerenciável Consultoria, Catalisa Farma, agência de marketing e vem ficar só para treinamentos digitais, né? Essa empresa aqui a gente trabalhou durante 2019 e 2023, a gente cresceu muito, fez muita coisa legal aqui dentro, e depois a gente voltou para as origens ali, eu com Farmácia Gerenciável, o Vitor com a Catalisa Farma. E em 2025, eu coloco aqui para vocês, fim da farmácia autogerenciável. Então, esses dias eu postei um vídeo lá, não tem mais consultoria, não tem mais projetos específicos para consultoria de farmácia, né? Acabou o Farmácia Gerenciável. Eu estou oficializando isso exatamente agora para vocês. O Farmácia Gerenciável acabou. Cumpriu todo o seu papel, né? Fui muito feliz enquanto ela existiu, mas chegou o fim dessa empresa, chegou o fim dessa marca. As empresas elas existem para isso, né? Para cumprir um papel. Ou elas nascem já para serem vendidas, ou elas nascem para morrer. A farmácia gerenciável, nesse exato momento, morreu, né? Acabamos com essa empresa em 2025. Ela ficou ali
seus 7 anos, né? Cumpriu o papel dela, fui muito feliz aqui dentro, projetos muito legais, conheci pessoas maravilhosas, mas tudo na vida tem um fim. E esse é o fim da farmácia gerenciável. E para 2026, nasce a Farma Brasil Contábil, uma empresa específica de contabilidade para farmácias. Então, como vocês veem aqui no próprio nome, nós temos aqui Farma, né, que é o quê? Contabilidade para farmácia. Então, todo o know-how, toda a bagagem que eu adquiri durante esses anos todos aqui trabalhando com consultoria, estou trazendo para dentro da Farma Brasil Contábil. É uma empresa que nasce já com clientes, que já nasce com boa bagagem, porque tudo aquilo que eu aprendi eu já estou trazendo aqui para dentro, e com desafios novos. Quais são os desafios novos? Bom, eu acabei de dizer para vocês que nós temos aqui o dono de farmácia cercado de muitas ofertas. E o meu maior desafio aqui é mostrar para vocês que eu não sou mais uma dessas ofertas. Eu não sou mais uma empresa que quer simplesmente pegar o dinheiro de vocês e fingir que ajuda e fingir que resolve. Eu quero, de fato, resolver. Eu quero, de fato, trabalhar para que vocês vejam o resultado acontecendo dentro da farmácia de vocês, mas do ponto de vista não só com contabilidade. Não é uma empresa que nasceu só para gerar guia. Não é uma empresa que nasceu para falar para vocês, olha, o Simples esse mês cresceu um pouquinho porque você vendeu mais tal produto. Não, é uma empresa que nasceu para antecipar esse tipo de situação. Olha, Rafael, você está aí ó, com uma situação assim, assim, assado, e isso vai te gerar tal coisa, né? Então, é trabalhar para que vocês consigam antecipar o problema de vocês, e não necessariamente resolver um problema porque ele já aconteceu. A nossa ideia é completamente oposta, é trabalhar para que você não tenha os problemas, né? E qual que é a questão que eu vejo assim no mercado do maior risco e o quanto isso é prejudicial para vocês hoje? Então, como vocês podem ver aqui, ó, não trouxe nada pronto, eu estou criando aqui com vocês. E o maior risco que vocês correm hoje é decisão sem dados, decisão sem certeza, sem clareza. Esse é o maior risco que vocês podem correr hoje. E aí, por que morreu o farmacêutico gerenciável e nasceu a Farma Brasil Contábil? Porque os dados existem, gente. Todos vocês têm dados, todos vocês têm informações, todos vocês trabalham com um sistema que emite um negocinho chamado cupom fiscal. Todos vocês compram de uma empresa que emite um negocinho chamado nota fiscal. Os dados existem. Todos vocês movimentam uma conta no banco. Todos vocês compram, pagam, recebem, vendem, todos vocês. Então, o dado, ele existe. Só que, muitas vezes, ele não está sendo olhado da maneira correta, ele não está sendo olhado, e não tem ninguém, às vezes, querendo olhar também. Você está na correria do dia a dia, está muito complicado para você, e as pessoas que estão ao seu lado ou não sabem olhar, ou você não confia para que eles olhem. E isso acontece, não olha. E aí acontece o quê? Decisão sem dado, sem clareza, sem certeza se vai dar certo ou não vai dar certo. E aí esse é o maior objetivo que a gente tem que ter em mente para 2026. Resolver com clareza, resolver com certeza, né? E isso é algo que a gente quer trazer dentro da Farma Brasil Contábil, porque como eu disse para vocês, cara, eu cansei dentro da consultoria de ver o dono às vezes até saber o que fazer, mas não consegue ir, não consegue alcançar, não consegue fazer. A gente quer simplificar esse processo para que de fato vocês consigam avançar com os resultados, né? E aí com essa dificuldade, muitas vezes, ou a falta de números, ou a falta de dados, o sistema falou que fazia tal coisa, mas é tão complexo, eu nem vou olhar, não vou ver isso aí, deixa, eu vou continuar comprando aqui do jeito que eu sempre comprei, vou continuar usando o falteiro, vou continuar usando o caderninho, vou continuar olhando o buraco na prateleira. Aquela empresa de precificação falou que fazia, mas é tão complexo que eu vou deixar, não vou fazer. E aí as coisas vão arrastando, vão arrastando, vão arrastando.
né? Esse é um padrão que a gente viu e vê e continua vendo no mercado, né? Uma repetição de coisas que não dão resultado. Aí vende bem em um mês, vende mal no outro, é aquele famoso tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Todo mês é uma caixinha de surpresa, uma Pandora, né? Um Kinder Ovo, né? Você nunca sabe o que tem lá dentro. Então, a gente vê esse padrão no mercado já há algum tempo. E eu não quero mais participar disso, né? Ou ao menos compactuar com isso. Eu quero trazer mais previsibilidade, eu quero trazer mais soluções, eu quero trazer mais facilidade. Quero que você tenha a sua farmácia de fato mais segura, mais assertiva, com mais certeza, com mais clareza. Então, eu não quero que você continue com esse padrão de mercado acontecendo aí também na sua farmácia, porque é algo que infelizmente acontece. Veja, dentro de todas essas soluções, eu até separei um caso aqui para mostrar para vocês que o quê? O que acontece? Todo mundo oferecendo, né? Prestador de serviço, todo mundo oferecendo, todo mundo tendo uma dificuldade. E aí existem decisões sem dados, decisões sem certeza, decisões sem clareza, muitas vezes porque eu confio em quem está vendendo. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, porque a minha índole é essa, então a índole daquela outra pessoa também vai ser essa, né? Também vai fazer. Olha esse caso aqui, ó. Separei aqui. São 4 farmácias, tá? Talvez até o dono dessa rede talvez veja depois, mas a gente conversou faz pouco tempo. São dados aqui, ó, dessa farmácia de janeiro a agosto, com um faturamento de 10 milhões de reais. 4 farmácias numa cidade média aqui do Paraná, com 10 milhões de reais de faturamento. Um CMV relativamente alto, né? Um lucro bruto aqui que para a gente poderia ser melhor. E olha isso aqui, despesas lá em cima, né? 4 milhões de reais de despesa aqui nesse período, né? De janeiro a agosto. E ele mandou embora quase 1 milhão de reais, 953 mil reais de janeiro a agosto. E aí, como existem muitas soluções, uma das soluções que foi proposta lá para ele, pelo pessoal que atendia ele, trabalhar com ele, foi montar uma holding, e assim eles fizeram. Ora, qual a finalidade de uma holding? Blindar um patrimônio, fazer um planejamento sucessório, mas não diminuir custos. Pelo contrário, ela, dependendo da forma que for feita, vai até aumentar os custos dessa empresa. E foi o que aconteceu com ele. Hoje ele tem uma estrutura extremamente pesada, com um monte de funcionário, um monte de empresa, tudo isso gerando muito custo e o resultado indo por água abaixo, indo por água abaixo, indo por água abaixo. Esse é um erro só dele? Não. Ele confiou em quem vendeu a solução, mas quem propôs a solução também errou. Por quê? Porque propôs uma solução que não resolve a vida dele, mais complica do que resolve. Então, existem N soluções, como eu falei para vocês, N propostas aqui de empresas que, de fato, a proposta sempre é boa, a oferta sempre é linda, mas e a solução? Quem é que está validando se aquela solução está dando certo? Esse é um dos problemas dele lá, né? Ele pegou a empresa ali, contratou esses prestadores de serviços e, cara, infelizmente ofereceram, ele acreditou, ele comprou, só que não resolveu. E não vai resolver. Uma holding não foi feita para resolver esse tipo de problema que ele está passando lá, que é uma estruturação interna, um olhar específico para todos os custos, todos os detalhes e a resolução dos problemas. Não a criação de novos problemas, não complicar aquilo que não deveria ser complexo. 4 CNPJs já dá um trabalho danado. Você imagina colocar mais 2, 3, porque falaram que montar uma holding era mais assertivo. Não é, né? Aqui, ó, outra das soluções que a gente sempre tem aqui na questão de sistemas é aqui, ó, gestores tributários. Quem de vocês usa um gestor tributário aí, né, que promete, junto com o sistema, organizar toda a base de dados de vocês e entregar tudo organizado, tudo certinho, tudo
correto para que você não pague nem mais nem menos imposto? Quem usa? Coloca para mim aí, deixa eu só entender, né? Porque também está dentro aqui dos maiores riscos que estão acontecendo no mercado, né? Então, me ajudem aí, compartilha comigo, quem é que usa hoje aí um Imendes da vida? Olha lá, o Rafael colocou que usa o Imendes. Tem aí também o Avante, né? Tem outras empresas que fazem esse mesmo trabalho. E eles fazem, de fato, um trabalho muito bom. Fazem um trabalho muito legal. Qual que é o problema aqui, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos colocar aqui, acho que é aqui, validação fiscal. Isso aqui é uma ferramenta que, que eu já desenvolvi aqui, né? Depois de tomar essa decisão de vir de fato para a contabilidade e acabar com consultoria, né? Eu já venho trabalhando na criação de ferramentas, na criação de soluções, e essa aqui é um auditor contábil, um auditor fiscal, na verdade, que ele valida o regime tributário da farmácia, o estado da farmácia, e mostra se há alguma coisa lá que está com problema ou não. Igual aqui, ó, nessa farmácia que está no Simples Nacional, que vende mais ou menos uns 100 mil reais por mês, ela usa um gestor tributário lá no sistema dela, tá? Olha só, de todos os 5 mil SKUs vendidos esse ano, 1.500 estão com divergência. Que tipo de divergência, Eduardo? Tem muito aqui, ó, com CST divergente, né? Então, olha aqui, ó, o CST que está vindo no XML é 0,6, ela está no Simples Nacional, devia ser o 49, né? Tem venda sendo feita aqui, ó, com CST 0,1. O CST 0,1 é inválido para o Simples Nacional, ela deveria ser o 49. Então, mesmo usando um gestor tributário, olha o quanto de erro que existe aqui. Olha só, muita coisa errada acontecendo lá dentro da farmácia e 49 itens, deixa eu colocar aqui, ó, sem regra. Então, veio no XML de venda da farmácia lá um CST 04, por exemplo, esse produto faixa para cabelo. Esse NCM não deveria estar aqui no 04. Então, toda essa análise, essa validação de que a farmácia já comprou uma solução, a solução já deveria ter resolvido o problema, mas esse problema existe, está lá, acaba acontecendo ainda. E é aí que eu pergunto para vocês, quem é que está validando se a ferramenta está entregando aquilo que ela se comprometeu a entregar? Nesse caso aqui, ó, não está. Não está. E eu já falei para ela acionar o suporte do sistema, acionar o suporte do gestor tributário. Por quê? Porque não está funcionando. O erro é de quem? Agora a gente ainda vai validar. Mas conversando com pessoas, por exemplo, conversando com o Isaac lá da Imendes, que é o dono da Imendes, eu falei, Eduardo, o grande problema é que a gente já está na API muitas vezes 4.0 e o sistema ainda está lá na 1.0. Eles não evoluem na velocidade que a gente evolui, porque o foco deles é outra coisa. O foco deles é trabalhar a parte de venda, a parte de PBM, a parte fiscal que muda toda hora, a parte sanitária que muda toda hora. E aí, essa validação de que se está certo ou não está certo, a gente acaba ficando preso, porque o nosso está certo e o deles acaba não evoluindo, não vem na mesma velocidade e acaba entregando algo que é errado. Que é muito provavelmente, isso está na mão do suporte, tá, pessoal, fazendo as análises. Não estou falando aqui que vocês não devam ter essa ferramenta, eu acho que deve sim ter essa ferramenta, só que vocês devem analisar o que é que a ferramenta está fazendo. E aí é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Mostrei para minha cliente que, olha, tem coisa errada. Não era para estar esse CST aqui, era para estar esse. Vamos ver por que, que o gestor não está fazendo o que deveria. Aí a gente vai atrás. Qual que é o impacto disso? Aqui, ó, cobrança retroativa. Ah, CST divergente. Não pagou PIS e COFINS não onde deveria pagar. 48 mil de faturamento. Aqui, nesse caso, é um débito pequeno, R$ 400, né? Mas existe. Mas existe. Então, qual é o risco da sua farmácia hoje? Ter uma cobrança retroativa e você não ter nem o caixa para pagar essa cobrança. Né? Outra, será que o simples é o melhor regime? Né? Então tem aqui, ó, vamos fazer
o Simples Nacional, baseado nos números que você tem hoje, é o melhor regime? Para essa farmácia aqui, eu já identifiquei que o lucro presumido vai dar um pouco menos. Mas diante das mudanças que tem que ser implementadas e a reforma tributária acontecendo, eu não sei se a gente vai mudar agora para o presumido. Eu acho que a gente vai bancar ainda 2026 no Simples Nacional, né? Mas quantos de vocês já fez o estudo tributário para 2026? Será que o regime que você está hoje é de fato o melhor? Se o seu contador te falou que é o melhor, quem validou o estudo que ele fez? Se esse é de fato o melhor regime ou não? Vocês entendem o que eu estou falando desde o início? A gente tem muita oferta, muita solução, mas, cara, essa solução de fato faz o que ela deveria fazer? Essa pessoa entrega de fato aquilo que ela deveria entregar? Então, muitas vezes a gente confia. E aí eu já falei aqui para vocês, ó, na gestão o verbo não é confiar, é conferir. Eu não posso confiar em quem está vendendo, eu não posso confiar porque eu conheço, eu não posso confiar porque é meu amigo, eu não posso. Eu não posso tomar decisão sem dados, sem certeza, sem clareza. Eu tenho que conferir, conferir, conferir. Então, esse é o grande ponto, pessoal. A gente tem que fazer conferência daquilo que acontece, porque sem conferência pode estar acontecendo isso aqui, ó. Essa empresa, ela, regime tributário dela melhor hoje é o lucro presumido para 2026, mas é uma diferença muito pequena, então não sei se a gente vai mudar ela. E em termos de validação fiscal, tem vários itens aqui que, mesmo com um gestor tributário, está acontecendo coisas erradas. Estão acontecendo coisas erradas. Então, hoje, o meu trabalho, Eduardo, enquanto consultor, contador, um agente que você pode chamar do que quiser, mas eu quero ser um agente que ajuda e que resolve esses problemas das farmácias olhando para onde ninguém está olhando muitas vezes. Aqui só em cadastro de regras, eu já cadastrei aqui, ó, da Bahia 31 mil regras e São Paulo 19 mil regras, né? Nós temos toda uma base legal, toda uma legislação para que as coisas funcionem da melhor maneira possível e eu entregue o melhor resultado possível fazendo auditoria das coisas da forma que ela deveria ser, né? Das formas que ela deveria ser. Então, depois que eu tomei essa decisão, e essa decisão foi tomada recentemente, não sei se vocês viram, mas foi agora, acho que dia 12 de dezembro, que saiu um Rios lá, meu, eu falei, olha, não vendemos mais consultoria. E nós não vendemos mais consultoria. Não adianta pedir, nós não vamos vender mais consultoria. O que eu vou vender? Farma Brasil Contábil. Por quê? Porque existe hoje um excesso de ofertas, um excesso de soluções, mas ninguém está entregando para vocês de fato, clareza, certeza e comprovando que aquilo está de fato correto. Então, o padrão de mercado que a gente vê aí, um grande risco é trazer muita incerteza, muita oscilação. Esse mês de dezembro foi bom, mas eu não sei como é que vai ser o mês de janeiro. Quem de vocês já tem o orçamento de janeiro definido? Quanto pode comprar? Se tem uma quantidade de boleto que faz sentido ou que não faz sentido, né? Se já estourou o orçamento, se já não estourou o orçamento. Quem de vocês já está com janeiro muito bem definido nesse sentido? Né? O Rudney, eu sei que já participou de algumas mentorias nossas aqui, já provavelmente já está com isso tudo pronto, porque ele é um cara. Sempre gostei muito da metodologia de trabalho dele, ele sempre fazia ali tudo certinho. Mas a gente tem dois tipos de orçamento: o quanto eu posso comprar e o quanto eu posso ter de boleto, né? E aí, quantos de vocês já está com isso pronto, né? Isso faz parte do planejamento. Como assim, Eduardo? O que você está querendo dizer com essa questão? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu só vou selecionar a empresa para vocês, para poder demonstrar, sem necessariamente mostrar o nome da empresa. Essa aqui, ó. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Aqui, ó. Vamos colocar o mês de dezembro, beleza. Essa empresa, esse mês, ó, de dezembro,
até agora gerou um CMV de R$ 98.000 e as compras, foi comprado até agora R$ 67.000. Então, uma compra aí quase R$ 11.000 a menos, vai? Só que como que está o orçamento de compras que a gente montou aqui para dezembro, né? Dezembro, a gente montou um orçamento de R$ 111.000 de compras, né? E até agora comprou um pouco menos e 93 mil de boletos. Só que boleto em dezembro acabou que bateu até agora R$ 117.000, estourou em R$ 23.000 os boletos de dezembro. E aí a gente conversou, né, fez um planejamento, falou, para janeiro a gente precisa melhorar essa situação. Então, o que que acontece? Para janeiro, baseado ali no que vai acontecer em novembro, vamos imaginar que você feche novembro ou dezembro com 105 mil de CMV, né? O orçamento de compras de novembro, vamos supor aqui, ó, de janeiro, aliás, que não cresça, tá? Em janeiro. Janeiro é sempre um mês ruim, não sei como é para vocês aí. Tem lugar que cresce, tem lugar que não cresce, mas na maioria não cresce, né? Cidades de litoral, essas coisas acabam crescendo, mas na maioria das cidades não cresce. Então, fazendo um orçamento bem conservador aqui, ó, com a margem de crescimento zero, o orçamento de compras é R$ 106.000. O de boletos é 99 mil. Ela já está em 93. Inclusive, conversei hoje com ela, ó, né? Tem mais esses 2 dias de compra aqui desse ano, né? Hoje e amanhã. Então, precisa, de fato, cuidar para que os boletos não caiam em janeiro. Já tem que começar a pensar em fevereiro. Então, como é que está o seu orçamento para janeiro? Nesse sentido do quanto você pode comprar e o quanto é que você pode ter de boleto para cair lá em janeiro. Será que já estourou? Será que não estourou? Porque janeiro é um dos piores meses do ano do ponto de vista do fluxo de caixa, porque às vezes a venda cai, né? Em dezembro você acaba comprando bastante, que o vendedor entra na farmácia e fala assim, olha, a gente vai sair de férias, então é bom você carregar aí o estoque, deixar muito bem organizado e tal. Aí você acaba comprando mais, né? Em janeiro a venda cai, aí fica aquele monte de boleto para pagar, aí vem o desespero, já começa o ano mal, né? Tem IPVA, tem anuidade, tem um monte de coisa para pagar em janeiro, e aí acaba que complica um pouco mais a empresa. Então, esse padrão de mercado de não planejar, não analisar, não executar o planejado muitas vezes. Esse aqui é o que a gente já conhece, aquele que a gente já sabe, e que eu quero que vocês fujam disso para 2026. Não se mantenham nisso, não perpetuem essa prática, essa execução dentro da farmácia de vocês, porque isso aí arrebenta com a farmácia de vocês, tá? Então, quando a gente vai falar de planejamento, né, para 2026, muita gente já começa a falar assim: preciso de uma nova solução. Aí já vai para o mercado, ver o que, que tem aí para precificar, o que, que tem de rede, o que, que tem disso, o que, que tem de sistema, o que, que tem. Não é isso. Vou falar para vocês que já começou errado, tá? Se for para começar pensando nisso, a gente tem que repensar algumas coisas que acontecem na nossa farmácia. Por quê? Porque se você está precisando de algo novo, não é só porque está começando um ano novo que você tem que contratar. Você está precisando, você já sabe que você está precisando há algum tempo atrás, por que você não contratou ainda? É nisso que você tem que focar, né? Quer ver uma das coisas? Se você, como um fim de ano, sempre um momento de reflexão, né? Imagina que você tem todos os seus colaboradores aí, você olha para cada um deles e pensa o seguinte: puxa vida, se eu tivesse que contratar todos eles novamente, eu contrataria todos, exatamente todos, ou tem algum que ficaria de fora? Responde para mim aí, vocês contratariam todo mundo de novo, ou tem alguém que ficaria de fora? Fala para mim aí, me contem aí no chat aí. Essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes a gente faz e se preocupa, né? Porque, puxa vida, se eu não contrataria todo mundo de novo, por que que essa pessoa está no meu time ainda? Já pararam para pensar nisso? Se você não vai contratar todo mundo que você já tem hoje, por que que essa pessoa está no seu time ainda? Então, se você precisa de uma nova solução, puxa vida, você já sabia disso há algum tempo atrás, porque você já não resolveu isso. Porque só na mudança do ano você vai fazer isso.
Beleza, a gente precisa mudar, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer coisas novas, mas só agora? Não, a gente pode fazer isso todo dia, né? E aí, esse é o ponto do planejamento. É entender o que que eu tenho hoje que funciona, o que que eu tenho que não funciona. Então, esquece dessa afirmação aqui e começa a se questionar o seguinte: o que eu tenho hoje que não funciona? O que eu tenho hoje que funciona? E aí, aqui, ó, a pergunta é simples. Vou manter? Até quando? Por quê? Simples. Pô, se não funciona, você vai manter? Vou. Até quando? Ah, até dia 31 de fevereiro, ou 31 de março. Por quê? Porque tem o contrato. Não, não vou manter, já vou encerrar. É simples, né? Vou manter ou vou encerrar. Por quê? Porque não funciona. Não funciona. Você contratou com uma finalidade e aquilo não acontece. Imagina o seguinte: você tem um TEF e esse TEF não te dá os relatórios que ele falou que dava. Até quando você vai ficar com ele? Você tem uma conta bancária e está pagando uma tarifa bancária alta, sendo que tem soluções hoje que não cobram nada. Até quando você vai manter essa solução bancária que te cobra para fazer o mesmo que outros fazem de graça? Então, é simples assim, é pensar de forma aqui muito binária, tá? O que funciona? Pô, funciona, vou manter. Dá para colocar mais disso? Dá para contratar mais? Dá para que mais que essa pessoa, essa solução aqui tem? Eu vou manter, vou aumentar o escopo, o que eu vou fazer? Olha para dentro da sua operação. Planejamento, você precisa começar com o básico. O básico é isso. Não traz nada novo antes de resolver isso. Isso aqui é o mais simples, pessoal. E por incrível que pareça, o mais simples é o que funciona, é o que resolve, é o que entrega, tá? Então, quem de vocês já parou para analisar isso? Esse é o ponto mais importante. Por quê? Porque se você pensar o seguinte, ó, entrar em 2026 sem validar as soluções internas é torcer para ter resultado. Se o que você já tem não funciona, para que você vai trazer coisa nova? Encerra o que você já tem primeiro, depois gasta mais dinheiro, mas preserva o seu caixa, preserva a saúde financeira da sua empresa, para que você tenha soluções, né? Para que você tenha soluções internas que realmente resolvam o problema de vocês e não que seja mais um problema. Então, quais são as ferramentas ou as soluções que vocês vão encerrar hoje, amanhã, semana que vem no máximo? Precisa encerrar, porque senão você vai ficar dando dinheiro para alguém. E esse alguém provavelmente tem um planejamento, né? E às vezes a gente é que falha em deixar as pessoas usarem do nosso dinheiro ou do nosso tempo simplesmente por não olhar para isso aqui. Simplesmente para não olhar para isso aqui. Então, isso aqui é um frameworkzinho de decisão muito simples. Vocês podem usar para resolver o 2026, né? De forma mais segura, já iniciar 2026 de forma mais assertiva. Por quê? Porque eu quero ter um papel dentro disso tudo para ajudar vocês em 2026, que é o quê? Eu posso estar do seu lado para analisar o que vocês já têm? Posso. Eu posso estar do seu lado para te ajudar a tomar decisão? Posso. Mas eu acho que só ajudar a pensar, ultimamente, no meu ponto de vista, tem se tornado pouco, tá? Tem se tornado raso. Por quê? Porque muitas vezes o que falta para vocês é tempo. Tempo. Tempo para organizar o financeiro, tempo para olhar para os indicadores de resultado, tempo para desenhar ações de vendas e tudo mais. Falta tempo.
Tô errado? Falem comigo no chat aí. Vocês não estão falando comigo. Toda vez que eu pergunto, vocês não falam nada. Eu tô errado, sim ou não? Que o maior problema de vocês, muitas vezes, é tempo. Falta tempo para fazer, uh, analisar muitas vezes se essas soluções aqui estão funcionando. Falta tempo para conferir o que está sendo feito. Falta tempo para organizar, para olhar para indicador, para fazer um relatório, para treinar o time. Falta tempo. Falta tempo. E como que a gente resolve essa questão de melhorar o nosso tempo, de aumentar o nosso tempo? Ah lá, o Rodney colocou, falta tempo, né? Às vezes a falta de tempo é focar na prioridade. Eu acho que o grande problema aqui, Rodney, é que são várias prioridades, né? É muita coisa. Porque a gente sabe que o varejo farmacêutico ele evoluiu. Apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter muito crescimento, ele também existe com muita concorrência, com muita dificuldade, com muitos desafios. E aí, para dar conta desses desafios, são muitas coisas que precisam ser feitas. Então, são muitas prioridades, né? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, sozinho, não dá conta, né? E aí, qual que é o meu papel nisso? Como eu posso ajudar vocês a entenderem ou a melhorarem os resultados de vocês com aquilo que muitas vezes vocês mesmos já têm, né? Porque com aquilo mesmo que vocês já têm, vamos lá. Uma contabilidade ela é obrigatória. Ninguém fica sem uma contabilidade. Então, vocês já têm uma contabilidade. Então, eu não estou trazendo nada novo para vocês. Só que muitas vezes vocês não têm ninguém para fazer o financeiro de vocês não têm ninguém. Imagina o seguinte, ó, vocês terem aqui a ferramenta, né, que vai trazer para vocês o resultado, os indicadores, que vai dar um norte, já vendeu tanto, já cresceu tanto, não cresceu nada, vai ajudar a fazer a compra, vai ajudar. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um outro navegador que eu acho que eu já tinha deixado isso aqui meio separado. Aqui, ó. Vai ajudar vocês a olhar aqui, ó, para as faltas, né? Então, essa farmácia aqui mesmo entrou com a gente em novembro, aí estava com uma falta de 47%, excessos de 229 mil, e aí a gente foi trabalhando, melhorando, melhorando, agora, ó, fechou, deu uma escorregadinha aqui na semana de 23, dia 29, 42% de falta, né? Pegar uma análise e entender certinho quais são as faltas por curva, os dias de estocagem de cada curva, o excesso de cada curva, os itens em falta, os itens em excesso, os itens parados, né? Todo o estoque da farmácia. Tem um relatório, né, que é feito aqui para ajudar, né? Quais são as faltas e as ações sugeridas para cada falta. Ter uma forma de olhar, não necessariamente ficar gastando muito tempo para puxar no sistema um indicador, mas sim para simplesmente analisar um relatório que foi validado e que foi organizado para dar mais resultado para vocês, para dar mais tempo para vocês e executar, né? Pô, tô aqui com uma falta do dia D, vamos comprar, né? Tô com falta de leitinho. Então, qual é a ação agora? Eu tô com um excesso de Ressalive. Vamos fazer promoção ou, né, liberar espaço. Estou com um excesso de Monjaro. Isso aqui seria uma alegria, né, para todo mundo ter excesso de Monjaro. Cimegripe, então, Ribelsus, quais são os produtos? Aí são os produtos parados, né? Eu não tô girando, não está vendendo. Quais são os top 10? Está aqui. Então é só pegar isso aqui e executar, né? Então, a minha ideia, o meu papel de participar com todos vocês de um 2026 não é fazendo mais do mesmo, não é tendo uma relação onde simplesmente se aponte errados ou se aponte certos. É ter uma relação onde a gente executa muitas coisas para vocês, porque eu sei que o tempo de vocês hoje está cada vez mais escasso. Então tem que ter alguém para fazer conciliação bancária. Tem que ter alguém para fazer projeção de fluxo de caixa
e dar alertas. Tem que ter alguém para ajudar a orientar nas despesas. Enfim, tem que ter alguém para olhar para o financeiro e entregar para vocês, olha, tá parecendo que é melhor por aqui, tá parecendo que é melhor por ali. Fazer, executar, conciliação bancária todo dia, entrar no banco, pegar o extrato, executar isso e deixar isso pronto para vocês. Olhar para alguns indicadores que são essenciais, como índice de faltas, como descontos, como CMV, como orçamento. Opa, orçamento de compras, também tem orçamento de boletos. Aí nós entramos na parte tributária. Poxa, será que vocês estão pagando uma ferramenta e essa ferramenta está entregando tudo certinho? Ou será que tem coisa errada? Vamos cobrar? Vamos cobrar de quem? Vocês estão pagando, né? A ferramenta não faz o serviço de graça. Então nós temos que auditar e validar se está certo. Se estiver certo, quem que vai pagar? É vocês? É o sistema? É o gestor tributário? Quem vai pagar isso? Qual é o melhor regime para vocês? A reforma tributária está chegando aí. Qual é o impacto da reforma tributária na farmácia de vocês? Ah, Eduardo, 2026 não muda nada. 2026 começa a mudança. Você já tem que se planejar, já tem que se organizar. O que é que vai acontecer? Nós temos uma farmácia aqui que está no Simples. Aliás, é essa mesma farmácia aqui, que está na validação aqui agora. Ela vende seus 100 mil por mês. Em 2033, a perspectiva, ela está pagando agora 4.800 mais ou menos de Simples, é que ela chegue lá pagando 9 mil. Então, se eu não fizer um estudo e um planejamento muito bem feito até chegar lá, vai quebrar. Partindo do pressuposto que não mude muita coisa. Acredito que vai mudar, porque se continuar do jeito que está, vai quebrar muita gente. Então, qual é o planejamento? Qual é a organização? E aí, vocês ficam com mais tempo livre para cuidar da venda, para cuidar do time, para cuidar daquilo que de fato importa no dia a dia para fazer a farmácia crescer. E a gente aqui cuida daquilo que faz a farmácia funcionar muitas vezes. Por quê? Você precisa ter um foco. E esse foco ele não pode ser execução e planejamento ao mesmo tempo. Porque muitas vezes você está vivendo uma loucura lá da execução e falta tempo para fazer o planejamento. E quem faz só planejamento e não atua lá na execução, também pode estar, né, com uma visão um pouco prejudicada de algumas coisas, porque planejar é uma coisa, executar é outra. Entre o planejamento e a execução pode ter uma distância. Então, você precisa saber se aquele planejamento realmente consegue acontecer ou não. Faz sentido, gente, tudo que eu estou falando aqui até agora para vocês? Sim, não faz? Como é que está aí a visão de vocês disso tudo que eu estou falando? Se está fazendo sentido ou não? Por quê? Quando a gente fala de planejamento, e a minha missão aqui era trazer para vocês, não é trazer para vocês essa questão de que não é a necessidade de algo novo, né? Mas sim a necessidade de mudança, né? O que vocês têm hoje funciona ou não funciona? É isso que tem que trazer mais clareza, mais sentido para vocês. Porque se for para continuar com aquilo que não funciona, cara, já é certo que o 2026 vai continuar com os mesmos resultados. Agora, se é para trazer uma mudança, legal. Então, vamos encerrar o que está dando errado agora e vamos iniciar um novo ciclo. Vamos colocar coisas novas. Aí, você não precisa de uma nova solução, você precisa de mudança. Esse é o meu papel nisso tudo, te ajudar a mudar. Então, para 2026, como eu disse a vocês, encerramos o Farmácia Gerenciável e iniciamos o Farma Brasil Contábil. E dentro do Farma Brasil Contábil, o meu papel é te dar tempo. Porque nós, como empresa de contabilidade, vamos fazer o seu financeiro. Então, se a sua contabilidade hoje nem te pede os extratos, acredite, ela está errada. Por quê? Porque ela não está fazendo o que deveria fazer. Mas, Eduardo, ela nunca pediu. Acredite, está errado. Deveria pedir. Por quê? Esse é um dos pontos mais importantes, gente, que me fez tomar a decisão de mudar de consultoria para contabilidade. A contabilidade pega todos os dados necessários para ajudar vocês a tomarem decisões. Todos.
Vendas, compras, dinheiro, tudo passa na contabilidade. A não ser que você sonegue, a não ser que você queira fazer errado, aí a contabilidade não vai conseguir te ajudar de verdade. Mas se você já emite tudo que deveria emitir, compra tudo com nota e quer de fato ter um resultado legal, a contabilidade ela é obrigada a te ajudar. Por quê? Porque ela tem todos os números. Agora, imagina ter todos os números, ter ferramentas que vão fazer as validações fiscais, a simulação de regime tributário, ferramenta que vai te entregar se você está crescendo, se você não está crescendo, seu desconto está legal, seu desconto não está legal, né? Ter conteúdo, plataforma, ter tudo isso dentro da contabilidade e ter uma pessoa executando a conciliação bancária para você, entrando no banco, puxando o seu extrato, registrando aqui ó, a informação no gerenciador financeiro, para você ter uma clareza muito grande. Imagina aqui, ó, essa farmácia. Se eu fizer uma projeção financeira dela, baseado, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar de janeiro até, vamos pegar, opa, 2025 aqui, novembro, que é o mês que já está fechado. E eu vou fazer uma projeção de fluxo de caixa. Eu vou falar assim, olha, meu amigo, essa sua farmácia ela não aguenta mais um ano desse jeito que você está trabalhando. Por quê? Vamos lá, vou mandar simular aqui. Ó. Se você continuar mais um ano desse exato jeito, aqui ainda está dando positivo, porque ó, na operação está dando 5 mil negativo todo mês. Aí a média das receitas não operacionais está maior que as despesas não operacionais, que é as receitas que tiveram de empréstimo aqui ó, em alguns momentos. Né? E isso faz com que a farmácia parece que acumula caixa, mas não está acumulando, porque a gente sabe aqui ó, que é 5 mil negativo da operação na média todo santo mês. Você multiplica isso por 12, vai dar 60 negativo no ano. Então, vocês têm 60 mil hoje para queimar? Para fazer a farmácia funcionar no ano que vem? Não. A sua contabilidade podia te alertar isso há um tempo atrás. Ó, seu fluxo de caixa está fechando negativo já tem um tempo. Precisa melhorar. Ou esse mês seu caixa fechou negativo, precisa atuar. Ó, aconteceu isso. Então, a contabilidade, ela é um setor da sua farmácia que vai te ajudar a melhorar as decisões. E se a gente faz o financeiro, tenho isso em tempo real. Por quê? Porque a gente entra no banco, a gente entra na empresa do cartão de crédito, a gente entra onde tiver que entrar para pegar os dados. E aí a gente pega os dados, organiza e consegue dar essa visão em tempo real para a farmácia. Não necessariamente esperar um ano para pedir os extratos do ano inteiro para poder fechar um balanço para entregar. Isso está errado. Isso precisa acabar. Faz parte daquilo que eu mostrei aqui para vocês. Muitas ofertas, poucas soluções. Então, eu, de fato, quero acabar com essa história de ficar oferta, 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 oferta e pouca solução. Então, por isso, a minha proposta não é mais vender um serviço, é vender para vocês praticamente tempo, porque a gente vai executar o serviço que você deveria executar. Ah, Eduardo, se eu fosse contratar alguém para fazer isso aqui, não seria melhor? Se você for contratar alguém para fazer o financeiro, você precisa treinar essa pessoa, você precisa acompanhar essa pessoa, você precisa pagar muito mais caro, provavelmente, do que você pagaria aqui para mim, tendo um vínculo trabalhista, tendo encargos sociais, tendo tudo aquilo para acontecer durante o tempo, durante o ano, tá? Então, essa organização do financeiro, ela é algumas coisas ali que precisam e devem acontecer no dia a dia da farmácia, só que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer isso, esquecem de olhar para isso, ou não tem tempo de fazer para isso, e aí não trata como prioridade. Aqui nós tratamos isso como prioridade porque a gente sabe que isso é fundamental. E a gente entregar alguns indicadores já prontos, já interpretados, analisados, só para executar, para economizar tempo, para dar para vocês mais tempo de fato, né? Então, quanto é que você deve comprar essa semana? Quais são os produtos que estão faltando no seu estoque? Então, analisar o mix de produto da sua farmácia. O que está acontecendo? Minha farmácia está vendendo bem, não está vendendo bem. Por quê? Está faltando produto. Estou com índice de falta alto, ou o meu mix está desajustado com aquilo que está acontecendo na minha região. Né? Ah, você está pagando mais PIS e COFINS do que deveria, você está pagando menos PIS e COFINS do que deveria. Nos últimos 5 anos você pagou X mil reais a mais do que deveria. O nosso trabalho é fazer isso.
Não ficar fazendo reunião para falar para você o que você tem que fazer. É olhar para dentro da sua empresa e já te entregar praticamente isso pronto. Isso é feito. Só você olhar, peraí, aqui no sistema eu só preciso mexer nisso. Olha, eu só preciso fazer aquilo. Então é essa a nossa ideia, é esse o nosso papel para ajudar vocês em 2026. Ter um serviço de contabilidade que seja a extensão da farmácia de vocês, para que vocês tenham tempo. Para que vocês tenham tempo, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, 2026 tem muita coisa para acontecer, muita coisa importante para acontecer no nosso varejo. Como eu falei lá no início, lançamento de novas drogas, lançamento de novos tratamentos e um início de reforma tributária. Então, agora nós estamos no melhor momento para planejar o que vai acontecer em 2026 e já adiante de 2026. Então, se você, de fato, quer mudar a sua farmácia, quer trazer novos resultados, quer trazer uma mudança, não necessariamente através de uma nova solução, vamos dizer assim, por quê? Porque você já tem uma contabilidade, essa contabilidade você pode falar assim, cara, ela funciona, eu não quero saber disso, ou ela não funciona, né? E eu vou encerrar. Por quê? Porque eu vi que tem algo que funciona melhor, que tem novas entregas, que tem novos serviços, que tem uma nova realidade, e é isso que a gente quer trazer para o mercado, uma nova realidade, um novo momento para dentro das farmácias, porque, como eu disse para vocês, de promessas, o mercado está cheio, né? E aí, com base nessas promessas e poucas soluções, tomei essa decisão de trazer a Farma Brasil Contábil. Quem acha que isso faz sentido, o que vai acontecer, gente? Nós estamos no tempo de fazer planejamento de 2026. Qual é o melhor regime tributário? Dá para fazer ainda. Nós tivemos um momento agora em dezembro que muito provavelmente o contador de vocês escolheu e vocês nem ficaram sabendo, que era entender qual era o melhor regime de apuração da farmácia de vocês, se era por regime de caixa ou regime de competência. Quem vende muito a prazo, normalmente, regime de caixa é legal. Por quê? Você só paga imposto em cima daquilo que você recebeu de verdade. Regime de competência, você paga em cima daquilo que você vendeu. Então, existe uma diferença. Em dezembro foi o momento de tomar essa decisão. Muito provavelmente, seu contador tomou essa decisão para você e nem te falou se o porquê ele tomou essa decisão. Tá? A maioria das empresas acontece assim. Seu melhor regime tributário. Agora é a hora de fazer isso. Por quê? Em janeiro, você vai pagar o imposto pertinente a dezembro. Em fevereiro, você vai pagar o imposto pertinente a janeiro. Então, nós estamos no momento de fazer a decisão, a escolha do regime tributário para 2026. Essa escolha já tem que ser pensada no que vai acontecer com a reforma tributária, tá? Se vai ser melhor para o lucro real, para o lucro presumido. O lucro presumido, aliás, tem uma nova cobrança agora, né? Aumentou um pouquinho o imposto do lucro presumido, né? Acabou de ter uma mudança de alguns produtos ST São Paulo, né? Acho que foi ontem, ou hoje, foi assinado, foi hoje. Então, tudo isso tem que estar o dia inteiro acompanhando, olhando para que entregue de fato os melhores resultados para a sua farmácia. Então, 2026 não vai começar necessariamente dia 1º, já começou, né? Ainda tem tempo de corrigir, de melhorar e de fazer acontecer. E aí, o que a gente tem aqui de interesse e de proposta? Não vou falar para vocês que a gente está aqui só porque a gente é bonzinho, eu estou criando essa ferramenta aqui porque... Não, eu quero entregar a melhor solução e eu quero fazer a Farma Brasil se destacar como uma das melhores contabilidades para farmácias do Brasil. Ela já nasce com essa missão, com esse propósito e com essa visão de mercado. E para isso, eu sei que eu preciso desenvolver as melhores ferramentas, preciso me desenvolver muito como alguém que entenda um pouco mais desse setor para ajudar vocês. Mas o principal fator que a gente quer entregar aqui, que é o que a gente já conhece, a gente já tem know-how, é dar tempo para vocês, executando a parte mais chata do dia a dia da farmácia de vocês. Tá? Eduardo, eu quero ter mais tempo, eu quero saber como isso funciona, eu quero olhar. Quanto custa? Não tem custo, né? Tempo não tem custo, mas eu digo a vocês, não é algo caro que ninguém possa pagar,
mas também não é algo que eu vou pagar R$ 200 por mês e eu vou ter uma contabilidade dessa, eu vou ter um serviço desse. Esqueça, esse serviço não é para você. Eu vou pagar R$ 500 por mês. Esqueça, esse serviço não é para você. Aqui a gente vai trabalhar com quem de fato quer tempo e quem de fato quer ter resultado. Por isso, não vai ser R$ 200, não vai ser R$ 500, mas também não vai ser algo. Te garanto que não vai ser mais caro do que o seu pior funcionário. Né? Não vai ser mais caro do que o seu pior funcionário. O seu pior funcionário, muitas vezes, você está pagando um salário mínimo e ele não te entrega o que deveria entregar. A gente vai entregar muito mais por menos que um salário mínimo aí para sua farmácia. Isso eu te garanto, tá? Dúvidas, pessoal? Estão animados com 2026? Falem para mim aí, falem comigo. Vocês falaram muito pouco hoje, tem pouca gente aí, mas como eu disse no começo, o interesse aqui não é volume. Aqui a gente quer trabalhar realmente com qualidade, então não é uma empresa que vocês vão ver fazendo oferta o tempo inteiro, coisas para trazer muito cliente de forma imediata. A gente vai trabalhar sempre com o pé no chão, porque as coisas têm que ser bem estruturadas. Nós temos algumas vagas agora já para janeiro, porque tem que. Imagina que entraram aqui 5 farmácias, 10 farmácias. Eu tenho que estudar as regras tributárias de cada uma dessas farmácias para falar já o que está certo, o que está errado, para apontar o melhor caminho, o melhor regime. A gente tem que fazer uma coleta de dados para entender o que veio acontecendo em 2025, qual é a projeção para acontecer já em 2026. Já olhar para o estoque, já montar algumas ideias aqui, relatórios sobre as faltas de vocês, os excessos, os produtos parados, desenhar muita coisa para que vocês tenham, de fato, um 2026 legal. E isso precisa acontecer já em janeiro. Então, não tem nem condições da gente colocar muita coisa para dentro. Então, por isso, foi uma aula que não anunciei muito, a gente fez de forma bem tranquila, e que todos vocês que estão aqui, se fez sentido para vocês, eu sei que não fez para todos, para aqueles que já fizeram e tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse serviço, em conhecer um pouco mais sobre o trabalho, em conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, o que vai acontecer, gente? Tá aqui para frente, tá? A Cida tá por aqui ainda? Cida tá por aqui? A Cida, ela faz parte do nosso time aqui, a Cida é do nosso comercial. Deixa eu ver aqui. O Rafael falou, fez muito sentido, tenho interesse em conhecer. Beleza. O que vai acontecer? A Cida, Rafael, me fala depois se você tá lá no grupo ou não. A Cida, ela vai chamar um a um lá do grupo, tá? Se vocês que estão aqui assistiram a aula, lá, a Cida tá aí. Cida, já chama o Rafael lá depois. E ela vai chamar um a um, ela tá lá no grupo, né? O número dela tá lá no grupo, ela vai chamar cada um de vocês e falar assim, olha, fizemos lá o conteúdo, demonstramos quais são as nossas intenções para 2026, e aí se você tem interesse, se você quer saber um pouco mais sobre o nosso serviço, me dá um alô aqui, né? Me responde que a gente vai conversar. E aí vocês vão marcar, a Cida vai explicar certinho o nosso trabalho e vai passar para vocês valores, tá? Vai passar para vocês uma proposta. Por que eu não vou abrir aqui uma proposta? Porque a proposta não é igual para todo mundo. Uma proposta é diferente para quem está no Simples Nacional, para quem está no lucro real, para quem está no lucro presumido, para quem tem uma farmácia, para quem tem 10 farmácias. Então, um serviço, ele não consegue ter uma padronização de valores nesse sentido de fazer um miojo, né? Joga na panela, coloca o tempero, põe água para ferver, 3 minutos, tá pronto. Não, não é isso. É um serviço de fato feito para a sua farmácia, por isso não vou passar preço aqui e falar assim, é X reais e quem quiser entrar, entra. Não é isso. Não é isso, tá? Então, por isso que a gente não vai falar de valores hoje, mas a Cida vai chamar cada um de vocês, tá? Então, a Aparecida, a Cida, ela vai chamar cada um de vocês, tem um número DDD 44, podem responder ela tranquilamente, que ela faz parte do time aqui do comercial, e aí a Cida vai explicar em detalhes para vocês como funciona e como é que nós podemos trabalhar junto para fazer um 2026 melhor do que esses anos que vieram acontecendo, com mais planejamento, com mais tempo, né, tendo uma empresa parceira de vocês, executando boa parte daquilo que muitas vezes já deveria acontecer, mas não está acontecendo na farmácia de vocês, tá? Então, respondam a Cida, falem com ela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito daquilo que a gente está preparando aqui, daquilo que a gente já está executando, porque a gente já tem cliente fazendo isso, né? A gente já está trabalhando forte com clientes aqui, justamente
porque a gente validou esse modelo, eu estou trazendo isso aqui para vocês, tá? Beleza, senhoras e senhores, 16h33 de uma segunda-feira, 29 de dezembro, 1h30 aqui, né, de conversa, de bate-papo. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero ver alguns de vocês do lado de dentro aqui em janeiro, porque eu estou muito animado, muito empolgado com esse projeto, é algo que realmente, né, fez parte da minha vida o tempo inteiro, e aquela questão, né, de às vezes mais novo ou imaturo, não queria olhar para isso da forma que está olhando hoje. Então, eu estou realmente muito animado, muito empolgado, eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bacana nessa área da contabilidade, não só como contabilidade, mas sim como uma empresa parceira da empresa de vocês, tá? Então, para hoje era isso, né? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui com vocês, já desejando para todos vocês um excelente fim de ano aí, uma excelente virada de ano, né? E que 2026 vocês tenham muito resultado e que, se possível, junto aqui com a gente, né? Dentro da nossa empresa, dentro da Farma Brasil Contabilidade, a gente vai ter muita alegria em construir o 2026 junto com vocês, né? Vamos pensar junto, vamos trabalhar junto para que as coisas aconteçam da melhor maneira, tá bom? Feliz 2026, muito sucesso, fiquem com Deus. Gente, estou à disposição. A Cida vai falar com cada um de vocês. Eu espero vê-los em 2026. Um abraço a todos.